Meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria retornar aqui à paróquia São Francisco das Chagas e rezar com vocês. Hoje, na nossa paróquia, eu trabalho em Coromandel. Padre Leonildo foi rezar dentro do novenário de nossa festa, de Nossa Senhora das Graças, e me fez o convite para estar vindo rezar com vocês à noite de hoje aqui na nossa comunidade de São José. E é com alegria que eu venho rezar com vocês a solenidade de Cristo Rei do Universo. E quando nós trazemos a solenidade de Cristo Rei do Universo, de modo muito especial, nós trazemos a magnitude da proeficiência do Cristo, reinante sobre nós, mas de maneira muito clara. Além de reinar, é aquele que traz para nós o autor da criação, Cristo, o Redentor, Salvador, morreu por nós numa cruz, e o seu trono era a cruz gloriosa, a mesma cruz que nos traz redenção. Para nós, meus amados irmãos e irmãs, a cruz então se torna o trono principado de Cristo, aonde de vossa cruz emana a vossa salvação, mas ao mesmo tempo toca a história da humanidade. Percebemos bem, meus amados irmãos e irmãs, a cruz como esse sinal de redenção e salvação que em todos os lugares de repartição públicas, em nossas casas, em qualquer instante que nós chegarmos, sempre terás uma cruz para que lembremos o nosso cristianismo, lembremos a nossa marca e lembremos aquele que morreu por nós para que nós sejamos salvos. Então, a primeiro ponto do reinado do Cristo, a cruz, trono central do Rei Jesus. Segundo ponto desse reinado de Cristo, a vossa coroa. Uma coroa que para muitos é uma coroa dolorosa, pois é uma coroa de espinhos, e ao ser colocada na cabeça do Cristo, fez sangrar-se como nós humanos sangramos. Mas aí entra a divindade do homem-Deus. Daquele sangue traz para nós a redenção, daquele sangue traz para nós a vida nova, daquele sangue traz para nós o alimento. Lembremos da Eucaristia, ponto cume de nossa fé, corpo e sangue distribuídos, através que nós sejamos então caminheiros para a vida da eternidade. Então a cruz que lembra para nós o trono, a coroa de espinhos, a redenção através do sangue derramado, e o terceiro ponto do Rei Jesus é ele na sua humildade, esvaziar-se de todas as vaidades para preencher em si a sua soberania de carregar as dores de cada um de nós, meus amados irmãos e irmãs. Do maior pecado de toda a humanidade, que foi condenar o próprio Filho de Deus, brotou o maior amor da redenção, que é morrer por nós numa cruz e abrir para nós, sinal visível da salvação, o caminho do reino dos céus. Por isso, este mesmo Cristo, reinante e glorioso, nos convida a partir de agora a abraçar a este tempo da história a sua cruz, a sua coroa, a sua redenção, para que sejamos então cristãos, cada vez mais autênticos e propagadores do reino dos céus. Para que isso aconteça, em meio a uma sociedade dilacerada da verdade, em meio a uma sociedade dilacerada da fé, é necessário que nós sejamos autênticos e promotores da paz, da justiça, mas acima de tudo, do reino dos céus. Como o Senhor apresenta para nós na leitura, o homem que veio do pó, através dos ossos ressequidos, rezados, faz aquele povo clamar pelo rei, e Davi é escolhido. Nós, meus amados irmãos e irmãs, às vezes estamos como ossos ressequidos, não estamos rezando e nem muito menos querendo brotar a nossa humanidade na fé e na oração. Então nós concordamos com tudo que está à nossa volta e nos calamos perante as injustiças do mundo. Do ponto do primado de Cristo, através da segunda leitura, quando nós trazemos Ele como ponto consciente de nossa fé, Ele traz de maneira muito clara o primado como a existência de todas as coisas, mas é porque Ele submergiu de tudo para que tudo fosse criado. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o reinado do Cristo aponta para nós a criação universal, mas de maneira muito clara o ponto do reino dos céus. Por isso que no Evangelho ele termina dizendo àquele homem que reconheceu
que ele não tinha nenhum crime, nenhum pecado, mas ele era realmente o Filho de Deus. A revelação magnífica de que aquele homem era o Messias, quando outros muito zombavam. E nós, meus amados irmãos e irmãs, devemos então olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: se eu tenho abraçado a cruz, se eu tenho abraçado a coroa, se eu tenho propagado o reino e até mesmo se eu tenho reconhecido Jesus, Rei do universo e o Senhor de minha vida. Para que isso aconteça, é necessária a nossa abertura do coração, colocarmos o nosso pé na missão, mas acima de tudo, olhar para o olhar do reino, aquele que nos convida, a Basileia Tuteu, que nos traz de maneira muito clara o reino dos céus como glória da eternidade. Meus amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça sobre nós, para que reconhecemos o Senhor, Rei do universo, mas também Rei de nossas vidas, o Senhor do tempo e da história, para que possamos abraçar as cruzes dos dias e nos alimentar do sangue do vosso Filho, para crescermos como cristãos. Um instante de silêncio, inclinemos a nossa cabeça e façamos a nossa reflexão pessoal.